descobriu nessa viagem. Mas antes disso, uma pergunta dentro dessa. Todo mundo, quando fala do Mestre Hélio, fala de algumas lutas, por exemplo, a luta dele contra o Valdemar Santana, contra o Kimura, enfim, que foram lutas que tiveram determinadas circunstâncias e por isso ele não venceu. Mas, lógico que ele contava de outras lutas, mas o auge do Mestre Hélio, dos desafios, foi em qual década? O que muita gente fala que ele lutou, algumas lutas que não tem registro, aquela coisa, registro de vídeo, aquela coisa toda, ou de fotos. Qual que é o cartel do Mestre Hélio? Você tem alguma ideia em relação a isso? Qual foi a grande década que ele estava tecnicamente ou fisicamente melhor, assim? Porque a luta contra o Kimura, ele já não era tão novo, vamos dizer assim, não era o auge dele, e a contra o Valdemar Santana nem se fala, né? Qual foi o auge físico dele e alguma coisa de cartel? A luta dele pública foi em 32 com o Antônio Portugal. Ele estava escalado para lutar naquele desafio contra os capoeiras, mas ele teve uma lesão num treino, fazendo um treino com um dos irmãos, ele se lesionou, levou uma pancada, então ele não pôde lutar. Então a estreia dele foi contra o Antônio Portugal em 32. E aí ele lutou com o Namik, lutou com o Fred Ebert, né, que foi a primeira luta que ele fez contra um adversário realmente muito mais pesado do que ele, ainda com 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, muito novo. Ele lutou com o Miyake, lutou com o Ono 2 vezes, lutou com o Massagóis, lutou com o Yano, lutou depois, aí em Belo Horizonte, em 37, ele lutou com o Zibisco, né, o Vladek Zibisco, um monstro da luta livre, que não conseguiu vencer o Hélio Gracie, sendo muito mais fraco do que ele. Lutou com o Dudu, que foi um vale-tudo violentíssimo, né? O Dudu, um lutador muito famoso no Rio de Janeiro na época, e o Hélio Gracie bem mais leve, conseguiu vencer o Dudu. Lutou com o... Depois, em Belo Horizonte, em 37, ele fez 2 lutas com o Espingarda, que tinha vencido o Oswaldo anos antes, e lutou com o Erwin Klausner, que era um boxeador muito famoso da Estônia. E essas foram as últimas lutas que ele fez na década de 30. Na década de 40, ele não lutou, ficou só dedicado às aulas. Foi uma época que o Carlos foi morar no Ceará. E aí, década de 50, ele já mais velho, quase com 40 anos, ele fez a luta com o Kimura. Quer dizer, primeiro com... Ele fez 2 lutas, né, antes, com Azevedo Maia e com Caribé, mas essas em redação de jornal. E depois aí ele lutou com o Catô 2 vezes, uma no Maracanã e outra em São Paulo, que ele empatou no Maracanã e venceu em São Paulo. O Catô, um quinto dan, judoca quinto dan, com 20 e poucos anos de idade. Você imagina uma pessoa receber o quinto dan, tão jovem. Hoje o pessoal do contra quer dizer o Catô não era de nada e tal. Só porque o Hélio Gracie venceu ele, querem dizer que ele não era de nada, que ele era um cara fraco e tal. Mas o cara era quinto dan. Quer dizer, então, se a gente diz que um quinto dan não era de nada, o que a gente vai dizer do judô, então? Isso é uma crítica ao judô, é um desrespeito ao judô. Falar que um quinto dan, que foi trazido pelo Kimura, na trupe do Kimura, para lutar, não era de nada. Era uma porcaria. Quer dizer, então, ele lutou com o Catô, e aí depois o Kimura aí se aposentou. A luta com o Valdemar Santana foi mais uma disputa de honra do que uma luta, né? Não era nem para ter plateia, o pessoal invadiu a ACM, e foi uma luta de 3 horas e 40 minutos. E aí depois, anos depois, ele estava no programa do Goulart de Andrade e um capoeirista desafiou ele, dito capoeirista, e ele lutou com esse capoeirista, Valdomiro, e venceu o capoeirista, já com 54 anos, se eu não me engano. Essa foi a última luta em público que ele fez. Mas ele nunca se considerou um lutador profissional, não. Ele sempre se considerou um professor de jiu-jitsu que lutava para demonstrar o jiu-jitsu. Mas se você perguntar qual foi o auge dele foi na década de 30. Foi quando ele treinava no Estadinho, lá na Marquês de Abrantes, que eram celeiros de lutadores de todas as espécies, que iam lá treinar. O Carlos promovia esse ambiente de luta lá. E o Hélio Gracie se beneficiou muito disso, porque os melhores lutadores do Rio de Janeiro na época iam lá treinar, então ele treinava com todo mundo. E aí ele realmente se tornou um lutador fabuloso.
nessa época. Mas aí ele passou a década de 40 inteira sem lutar, e aí as lutas com Kato, com Kimura, já foram lutas que ele fez depois. Já. Numa época ele estava muito mais dedicado à parte de ensinar jiu-jitsu do que propriamente de lutar. Bacana mesmo. O Dudu que vocês referem é o Dudu que foi mestre do Mestre Tatu, um dos pais da luta livre? Orlando Américo da Silva, Dudu, exatamente, esse mesmo. Bacana. Mesmo. Foi uma hora. Mas aí... O Hélio Gracie falou que foi a luta mais violenta que ele fez. O Dudu quebrou a cabeça dele com uma cabeçada, o nariz dele, com uma cabeçada da guarda. E pouca gente sabe disso, mas o Hélio Gracie tinha uma trocação muito boa. Ele treinava muito a par de chute, a par de soco. E ele ganhou com o chute, com um pisão. Ele deu a capoeira chama de queixada, né? Aquele golpe. Um chute meio rodado assim, que bateu na boca do Dudu. Dudu cuspiu o dente. E aí ele fintou que ia dar de novo. O Dudu levantou a guarda, ele deu um pisão na barriga do Dudu. Dudu arriou e desistiu da luta ali. Então, ele ganhou a luta, não foi com técnica de finalização, não. Foi com golpe traumático, que o Hélio Gracie considerava o jiu-jitsu uma arte completa, e o jiu-jitsu também possuía os golpes traumáticos, e ele ganhou com um golpe traumático.